Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Mas eu não sei porque esse mundo é tão cruel. Tanta injustiça que nos faz aqui passar. Eu sei que Deus está olhando lá do céu, quebrando todo o mal com a verdade, pode. Boa noite, Michele. Boa noite, Sérgio. Dr. Vitor. Boa noite. Estamos aí aguardando a doutora Daniele, dos Direitos Humanos, a gente conversar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos que bairou a semana e esses dias aí. E gostaria, assim, da participação de vocês, né? Vocês dessem opinião sobre isso. Obrigado, doutor Vitor, pelo carinho. Kreber, boa noite. Então a gente está aí com mais uma segunda-feira, né? Segunda-feira dos Direitos Humanos. A doutora Isabel Biondi Crossetti, só aguardando ela chegar, a gente dá início. E agradecendo vocês todos aí sempre pelo apoio, pela participação. E aproveitando, pedindo aí, pessoal, quem não for inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva lá. É só escrever ali, YouTube, canal YouTube, Oswaldo Marceneiro Casa Evandro. E quanto mais pessoas a gente tiver, mais a gente cresce, mais a gente fica forte. E é importante, a gente precisa dessa voz passar sempre para vocês. Vou começar a soltar umas matérias sobre o caso Evandro, sobre a série do caso Evandro e outras também. Boa noite, Lavareda. Laruê. Vamos ver se a doutora está chegando. Marielle Freitas, boa noite. E quem não for, pessoal, inscrito no meu canal aí do Instagram, ou seguir, né, porque o canal do Instagram segue a gente aí, pessoal. Dessa força, desse apoio. Juntos somos mais fortes. Só aguardando aí a doutora. Assim que ela chegar, a gente já começa esse bate-papo aí. Deixa eu ver se ela está por aqui. Obrigado, Marielle. Obrigado mesmo. Você esteve muito nas minhas orações. Você é um vencedor. Obrigado, Marielle. Importante isso pra gente. A gente acredita que tudo isso que passou com a gente, vocês são anjos, anjos que Deus mandou para iluminar, para ajudar, para dar apoio e força nessa caminhada nossa. É complicado, sabe, Marielle? Não sei se vocês estão a par de tudo, talvez o doutor aí pode até falar, explicar um pouquinho melhor. A gente entrou já com o pedido do caso de anulidade, né, do processo nosso, depois que apareceu as provas. A gente entrou com o pedido também de reparação. Esse pedido já foi até dado a entrada
Só que aconteceu o quê, doutor? Talvez o senhor pode explicar o que aconteceu. Foi para a mão do primeiro desembargador, ficou lá mais de 8 meses, não sei quantos meses, na gaveta, e ele disse que ele não poderia dar o parecer dele, porque ele já tinha falado em 92, eu acho, na época, ele já tinha falado alguma coisa sobre o caso, e como ele tinha falado sobre o caso, ele não poderia dar participação, falar hoje. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Oi, tudo bom? Eu estou aproveitando, dando só uma faladinha já. Faça então, doutora, aí ela falou que Sim. não poderia. Aí voltou todo o processo, aí voltou para o segundo. Aí voltou, acho que vai para o cartório, vai despacho, eu não entendo bem, mas acho que seja isso. Aí o que aconteceu? Foi para o segundo desembargador. O segundo desembargador ficou mais meses e meses e meses, e reparou e disse que em 94 ele tinha dado opinião sobre o caso, então não poderia processar o caso. Resumindo, aí, doutor. Aí voltou novamente e está indo agora. Eu não sei, parece que já foi para o terceiro, agora estamos aguardando. Então, vou te ter notícia. A notícia que eu tenho para dar para vocês é dia 20 não, acho que dia 15, eu vou ter que informar melhor, o 15 ou 25 de maio de hoje vai sentar no banco de réu. A juíza de Guaratuba aceitou a denúncia. Bom, vamos lá, o que interessa? Doutora Daniele Biondo Crostetti. Tudo bem, doutor? Boa noite, Oswaldo. Tudo, e você? Eu estou vendo uma coisa meio diferente aí, tá bem elegante, bem bonitão. Mas cadê aquele cabelão, doutora? Eu tirei a cabeleira, Oswaldo, porque foi, sabe aquelas doideiras que dá na pessoa? Minha filha adoeceu aí uns dias atrás, ficou um período sem ir para a escola, né? A gente passou umas dificuldades aqui e realmente aquela cabeleira dava um trabalho danado. Eu falei, olha, isso aqui é só para tomar meu tempo. Ou se não, para eu parecer uma louca nos lugares que eu vou, então eu vou cortar. Aí decidi passar a tesoura. Foi uma coisa boa que eu fiz, porque agora entra o verão, né? Mas ficou A bem, gente fica mais... Eu falo assim que eu sei que mulheres, mexer no cabelo é complicado. Elas pensam 10 vezes, 20 vezes, e volta e não volta. Até que tem que dar aquele momento exato, é hoje. Se não for hoje, não vai. Mas eu sempre falo, o cabelo cresce, né? Então a gente corta, né? Aí depois, às vezes, pode até dar um certo arrependimento, mas depois a gente se conforma. O importante é a gente sentir bem com a gente mesmo. Bem, pessoal, nós estamos aí hoje, Exatamente. na segunda-feira do Direito Humanos, onde a gente vai trazer Precisamos falar sobre isso. Acho importante. E o que vai ser que nós vamos falar? Sobre os últimos acontecimentos que estão pairando, acontecimentos que estão... Então, eu gostaria aí da opinião de cada um de vocês, que falasse aí. Quem eu já cumprimentei por último aqui, Maristela, já cumprimentei. Alex Xavier, Newton Silva, Rogério. Abraço, Rogério. Rogério chegou na live, entrou agora, doutor. É uma pessoa interessante. Eu vou trazer um dia para conversar com nós aí. Opa, traz aí, que é sempre bom. A senhora, vou chamar de você, né? Que senhora fica assim uma coisa. Chama de você, senhora. Quando me chama de senhor, eu me sinto tão velho assim. Pois é uma coisa assim. Já passamos da fase das formalidades. Eu sou um garotão de 30 anos, que 30 anos eu não tive, só tive 30 anos que eu vivi, o resto eu perdi. Então, eu sou um garotão de 30 anos, né? Então não gosto que me chama de senhor. Exatamente, tá? Você deve ter acompanhado, no caso, Evandro, o caso nosso, que na época lá, me recolheram novamente, que disseram que eu tinha quebrado a minha condicional, que eu tinha feito um 7-1. Lembra daquela história? Saiu um processo do 7-1, aí a promotoria usou até no julgamento. No dia do julgamento que veio aí, até queria um doutor também estaria, pudesse falar alguma coisa ali, o doutor Vitor. Então, o que aconteceu ali? Ousaram sair em cima de mim, dizendo que eu era um vagabundo, eu era sem vergonha, eu era um 7-1. Inclusive, até o Ivan falou no podcast, eu não sei, depois ele me ligou, conversou, pediu desculpa. Usaram isso aí. Envolveram o coitado aí também Coitado é a palavra que diz assim, que não coitado, mas envolveram o Rogério também. Boa noite, Rogério. Boa noite. Está dando boa noite para a senhora, doutora Rogério? Boa noite. Boa noite, envolveram o Rogério também. Por quê? Porque uma pessoa trabalhava com... O Rogério tinha uma empresa, não sei se está aberta para ele, mas que ele se ferrou, foi preso, acho que perdeu até a esposa. Eu vou deixar ele um dia contar a história melhor. Usaram ele para me afetar, a empresa dele, o rapaz que tirou o carro para fazer serviço, acabou devolvendo o carro, não deu certo, a gente acabou negociando, comprando o carro da pessoa,
e falaram que o carro estava com duas, doutor, prestação atrasada, que eu tinha feito 7.1, que eu não paguei duas prestações. E Nossa, mesmo mas minha irmã isso indo nem é lá caso de ligando, estelionato, uma vergonha isso aí. não, mas eu fui atuado com o estelionato, eu fui preso com o 7.1, fui recolhido, quebraram meu benefício de prisão domiciliar, me recolheram, e lá dentro do presídio, eu fui para a júri, fui levado para a júri, passei por... Cheguei lá, o juiz deu até assim, me ficou meio, sabe? Eu senti o juiz deu uma risadinha, falou, mas eu não estou vendo, e me absolveu, e acredita que chegou lá no presídio, eu estava no presídio, isso já em 2004, eu estava lá no presídio preso, me recolheu em 2003 de novo, que eu tinha ficado em prisão domiciliar, já mais de ano por causa desse processinho aí. Chegou o alvará de soltura, o chefe de segurança falou, arruma sua roupa, você está indo embora, tudo tá bom. Aí como eu arrumei, ajeitei tudo, e demorou, chamei, né? E falou, olha, infelizmente, o homem lá de cima não quer que você vá embora, quer que segura aí. No caso do caso Evandro. Tinha nada a ver uma coisa com outra, veio o alvará de soltura para mim, eu assinei o alvará, e, quer dizer, eu acredito assim, se eu estava no benefício, se eles alegaram que isso quebrou o benefício, mas eu fui absolvido, provou que é mentira, eu tinha que voltar o benefício de novo. Não é assim que funciona a lei? Claro, lógico. Talvez o doutor Vitor Meireles pode falar alguma coisa ali. Então, um dia nós vamos vir falar melhor sobre isso. Vou trazer o Rogério para nós conversar sobre isso. Acabou se prejudicando, acabou bem, fez uma cirurgia agora. Abraço, Rogério. Fica com Deus aí. Quem entrou aqui para nós conversar mais também aqui? Entrou o TJ. TJ, abraço. Defner. Silane. O Marcílio. Abraço, Marcílio. O Marcílio é um psicólogo muito bacana, muito legal. Fiz uma live com ele junto aí. Maria Roja. E a Maria Bruna também, Rojas, minha amiga. Bruna Rocha, não sei se ela conhece, uma doutora também muito exemplar aí. Vamos trazer um dia para conversar com a gente também, né, doutora? Abraço, doutora. Claro. Então, pessoal, nós vamos... hoje eu vou ter que fazer uma coisa meio, não muito, fazer talvez ali 45 minutos, uma horinha. Eu não sei se é virose, eu não sei se é virose ou se é intoxicação alimentar. Mas será que você não corongou, não? Tem muita gente corongando aí, Oswaldo. A gente tá achando que pode ser talvez a água, porque aqui em casa, desde a minha esposa, meu filho, minha nora, meu netinho, todo mundo passou mal à noite, sabe, mal mesmo assim. Eu não fui, eu não, sabe, detesto o hospital, tenho quando ir, aí meu filho foi, minha nora foi, já não pode ser virose ou uma intoxicação alimentar. Então a gente também, olha a base que eu tô aqui, ó. Ganhei do meu filho, estamos tomando para tentar... Dá uma segurada. É que são tantos acontecimentos, né, Oswaldo, mas eu acho que tem coisas importantes que a gente precisa falar, né? Eu acho que depois da eleição a gente fez uma live só, né? Daí depois eu tive esse problema, também estou trabalhando num projeto aí que está me consumindo bastante, mas hoje a gente está vendo aí, né? As pessoas pedindo por ilegalidade, né, que é uma coisa ilegal que se pede aí, né, intervenção militar, é uma coisa que a gente é contra, todo mundo que está aí na nossa audiência já sabe. E isso é crime, né, o poder público, eu entendo que o poder público ainda está sendo muito tolerante com essas pessoas, porque são coisas que é a mesma coisa de ser, por exemplo... quando aconteceu o que aconteceu com vocês, pessoas irem para a porta da delegacia incitar crime, né? Falar que tem que matar, que tem... Isso aí é crime. Incitar o crime é um ato criminoso, né? Então a gente está vendo aí essas pessoas, né? Parece uma histeria coletiva, mas já perdeu a graça, porque semana passada foi uma semana assim de uma violência inexplicável, né? A semana começou com o pessoal não deixando o pai passar com o filho que ia fazer uma cirurgia no olho. Depois, os meninos que estavam indo fazer Enem bateram numa barricada de terra, a van que eles estavam danificou toda a van, deu perda total, os meninos se machucaram. Daí teve um caminhoneiro que queria furar o bloqueio, foi tirado do caminhão, bateram, né, humilharam, torturaram, fizeram ele desfilar com bandeira lá.
E teve um outro também que o empresário, esses foram presos, né? Que tacaram fogo no caminhão dele, que foi filmado, as pessoas filmaram. Aí uma outra situação criminosa que foi a invasão de uma praça de pedágio, botaram fogo, sequestraram o funcionário da praça de pedágio. E tudo nesta linha dessas atrocidades, né, além de todos esses absurdos, na sexta-feira, um ônibus de estudantes de Bandeirantes foi alvejado com tiros, porque eles estavam voltando de um grupo de fanfarra, de um concurso, e passaram na frente de um quartel e gritaram o nome do Lula lá, e um ônibus cheio de criança, com um professor lá dentro, foi alvejado com tiros, e a cereja do bolo foi o crime que aconteceu lá no Espírito Santo, a chacina. Tudo isso fomentado por esse ódio, por essa incompreensão, por essa infantilidade de não aceitação de um resultado que é completamente auditável, que é um resultado que, assim, quem estuda os processos, que entra lá nos processos, fica acompanhando, que lê realmente a notícia, que não vive num universo paralelo, sabe que todas as perguntas de exército, todas as perguntas de partido, todas as fiscalizações foram respondidas. Quem já trabalhou de mesário, como eu já trabalhei, quem já fez fiscalização de partido, como eu já fiz, quem já teve trabalhando nessas áreas e sabe a seriedade que é, ou que teve a curiosidade, como eu fiquei 3 semanas fazendo curso no TRE, porque eu queria saber como é que as urnas funcionavam e tudo mais, sabe que o processo é liso, que o processo é auditável e que o processo é impossível de ser violado. Se você falar para mim, doutora, eu voto em tal lugar, tal zona, a gente tem como saber quantos votos foi ali, do log de urna você sabe, a urna tem 3 possibilidades de identificá-la no sistema, os questionamentos do partido PL foram respondidos pela equipe técnica do TSE, só que a isso não é dada publicidade, mas existe, se procurar lá no site do CNN, tem todas as dúvidas que o Valdemar da Costa Neto colocou nas urnas, a equipe técnica de engenheiros do ITA respondeu uma a uma antes dele entrar com o processo. Então não tem por que ficar impugnando o resultado e não tem por que a gente viver essa onda de violência. E digo mais, trazendo um fato que aconteceu agora. Né? As pessoas ficam aí nessa doença que elas têm, esse fanatismo que eles têm pela família Bolsonaro, enquanto tem gente ali ajoelhada no milho, rezando na porta de quartel, tomando chuva e borrachada e gás lacrimogêneo no olho, que é o que tem que acontecer, porque a polícia tem que coibir esse tipo de ato, tá lá o filho do presidente, muito belo e formoso, na Copa do Catar, né, que foi lá escondidão, mas acontece que todo mundo hoje em dia tem uma câmera na mão, ao vivo no programa do Casimiro, que estava com uma audiência absurda naquele momento, foi lá e pegou ele ao vivo, indo abraçar o homem-taça lá, para ver para que esse pessoal já foi dado todos os sinais para que eles pudessem entender. Eles não entendem. Talvez essa atitude de dizer assim, ó, enquanto vocês estão aí se lascando, a gente está aqui preparando a nossa vida para seguir em frente, porque nós já aceitamos o resultado. E cada vez vem uma coisinha, uma informação, uma voz do além que refomenta isso. E isso é completamente inconstitucional, é ilegal. São pessoas que estão lá, idosas, aposentadas, pai, mãe, avô, numa histeria coletiva pedindo uma coisa que é criminosa. Daqui a pouco estão indo presos aí numa idade dessas, né? Porque não pensa, porque não lê, porque é muito absurdo, né? E tudo Então, isso doutora, tem um plano. Isso aí, fora, sem contar o que aconteceu dias atrás, logo depois da Copa, quantas pessoas morreram, quantos problemas tiveram. Uma coisa que eu quero frisar sobre isso aí, inclusive no minha fanpage, Nossa Luta, eu até postei e fiz uma pergunta ao pessoal. Primeira parte que eu quero, para a gente não entrar muito em detalhes, sobre o presidente do PT. Queria que talvez o pessoal da live aí participasse, doutora aí, doutora Bruna, doutor Vitor, os outros falassem também a opinião de vocês. O pessoal também, todos estão aí, falassem. Estúdio Criminologia entrou, um abraço.
Monier Fernandes, abraço a vocês, obrigado. Eu queria entender uma coisa, doutora. Essas urnas foram a mesma urna que em 2018 foi feita a eleição, certo? Exatamente. Muitas dessas Certo. urnas, o sistema eletrônico de votação, ele existe desde 1996. E ele vem sendo aprimorado, né? Existem lá os engenheiros, enfim. O que as pessoas precisam entender é que o voto ele não tem uma transmissão online. Então ele não vai para a internet, ele não sai de um ambiente que não seja a rede dos tribunais regionais eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Eu não sou uma expert em direito eleitoral, porque cada um tem sua expertise, mas a gente precisa estudar um pouco para entender os processos, né? E as urnas eletrônicas, estas urnas eletrônicas que foram aí impugnadas e que já foi provado que é um absurdo essa impugnação pelos próprios engenheiros do ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né, que é um braço das Forças Armadas. No dia 17/11 eles produziram um relatório com base no relatório do PL dizendo, olha, isso que vocês estão dizendo é um absurdo. E são as mesmas urnas da eleição de 2018. As únicas que não são as de 2020. Então, fazendo uma analogia, Oswaldo, é a mesma coisa. A gente concorreu lá num concurso público com um monte de gente. Eram 2 vagas. Aí tem uma pontuação lá, todos fizeram pontos e todas as notas são lançadas no mesmo sistema. Aí como eu fui bem na primeira fase do concurso, eu não vou mexer com ela. Até porque outras pessoas passaram para outros cargos e eu não quero mexer com elas. Mas no meu resultado e do meu oponente, o que eu quero fazer? Eu quero impugnar o resultado, mas eu quero impugnar só as questões que ele acertou e que eu errei. Porque daí a nota dele cai e a minha aumenta e eu pego a vaga dele. Então, doutora, Né? Explicando de uma forma simples o tamanho do absurdo. Um abraço também para o meu filho Richard. Vou contar essa história do Richard. Quem não sabe, o Richard conhecia depois de 30 anos devido à série Caso Evandro. Quem não assistiu, pessoal, procure assistir Caso Evandro. Tem na Globoplay, quem não tiver na Globoplay tem outro modo, pode procurar no particular, que eu passo um outro modo de assistir a série. Então, voltando nisso aqui ainda que eu perguntei, então seria a mesma urna? Hoje eu respondi para uma pessoa lá que falou, mas ficam pessoas aí, meio sarro, tirando sarro, falando isso, que eu já vou entrar nisso. Só que tem uma coisa, quando eu vi as eleições, embora eu não acompanhei, estava isolado do mundo, eu vi que o outro lado que perdeu ficou chateado. Também não aceitou, não quiseram aceitar. Mas fizeram o quê? Sim. Ficaram chateados. Aí o lado ganhador falou para eles assim, o choro é livre, pode chorar à vontade, que daqui 4 anos vocês têm nova chance. E dentre outras coisas, eu aceito que dói menos, você tá no mesmo barco, vai torcer para afundar, você vai querer que o avião que você tá dentro caia porque você não gosta do piloto. Foram várias falas, né, nesse sentido. E eu vou dizer uma coisa, Oswaldo, eu sou uma pessoa democrática, eu sou contra o impeachment. Entendeu? Ganhou, ganhou. A gente tem que aguentar até o fim aquele governo. Por quê? Porque a maior parte da população, a gente vai ter uma compreensão sociológica da coisa depois, do porquê que escolheu aquela pessoa, mas a maior parte escolheu aquela pessoa e a gente tem que aceitar o resultado, né? Você falar fora fulano, você pedir impeachment, você apontar o que está de errado, isso faz parte do jogo democrático. Você pode não gostar do resultado, você pode criticar. Agora, o que você não pode é ir pedir uma ilegalidade, né? É ir pedir uma coisa que é inconstitucional, que é contra, que é uma quebra do regime legal, que é uma quebra total do sistema tripartite do Estado, porque o que as pessoas precisam entender é que o Exército ele não é uma força, ele não faz parte dos poderes de Estado, ele não faz parte dos poderes de governo, ele é uma instituição de Estado. Então, assim, o Exército ele serve ao presidente eleito, sabe aquela coisa do rei morto, rei posto? O rei morreu, salve o novo rei? É assim que funciona. Então, assim, já estes comandantes, eles já não querem se meter com esse problema, porque isso não é um problema deles. E o próprio exército em si,
dentro dele não tem essa sede golpista. Isso é uma ilusão. E daí pessoas que têm interesses escusos ficam se aproveitando dessa... Eu não vou dizer inocência, porque hoje em dia não tem como mais você ser inocente e ignorante, porque você tem a informação, o acesso à informação de qualquer lugar, né? E o sistema do TSE é totalmente transparente. Você abre lá, você tem tudo, toda a informação. Né? Eu fui puxar a estatística de voto hoje, você tem lá os gráficos, quem votou mais, quem votou menos, quantos mil votos, e assusta a quantidade de pessoas, assusta. Mas matematicamente essas pessoas não significam o povo brasileiro porque elas são menos de 5% da população. Se tiver 5 milhões de pessoas chorando na porta de quartel hoje, não é 5% da população votante. Eu não estou nem... Votante que votou, sem contar a abstenção. Eu acredito ainda que muitas dessas pessoas que estão ali estão inocentes. Muitas pessoas que estão ali não sabem nem o que estão pedindo, o que falando. Para me explicar essa tese, eu não sou de partido nenhum. Eu diretamente não apoio nenhum lado nem outro partido. Eu nunca fui envolvido com partido nem nada. Chegou alguma hora que eu fui obrigado a tomar uma decisão pela parte mais de humanidade do que partidária. Eu não quero entrar em detalhe agora, mas eu não apoio nenhum. Para mim, eu acho assim que eu sempre nunca escondi que eu sempre fui Ciro Gomes, gostei do Ciro Gomes, que eu conhecia há tempos atrás. Os outros eu não tive assim contato. Então, no que eu quero falar, o que está acontecendo muito, muito mesmo aí, pessoal, se alguém estiver ouvindo, tiver algum amigo, tiver pessoas, tiver familiares, preste atenção nisso. Criou-se muitos canais, criou muitas pessoas gravando lá, gravando os patriotas, gravando isso. Eu quero deixar claro que eu sou a favor do protesto. Eu sou a favor. Eu acho que sim. Claro. Você não concordou? Se você não concordou, vamos fazer protestar. Vamos protestar. Eu não aceito, eu não quero, não concordo. É meu direito. Ninguém é obrigado a aceitar meu direito, mas eu tenho o direito de protestar. Eu tenho o direito de ir numa praça pública lá e pegar um megafone, alguma coisa e protestar. O que não pode é trancar a ida e vinda, o direito de ir e vir. O que não pode ter o que a doutora disse, esses ataques de violência, essas coisas, tudo está tendo. Então, resumindo o que eu quero voltar a falar, eu vi, a gente acompanha, está tendo muitos canalzinhos por aí, até canais grandes, até jornalistas grandes aí, falando o quê? Pessoal, estourou uma bomba, olha, acompanha a bomba, daqui a pouquinho eu vou postar a bomba. Aí eles postam um desfile do exército ali, ó, saiu para a rua, e muitas pessoas acreditam, infelizmente, porque é fácil, doutora, você acreditar naquilo que você quer acreditar. Você precisa acreditar. Exatamente. Este é o problema. Porque assim, ó, porque o pessoal fala, ai, porque marco da internet, porque essa censura não é. Oswaldo, o que as pessoas precisam pensar é o seguinte: existe um crime que se chama exercício ilegal da profissão. E existe uma profissão que ela é espancada diariamente, que é a profissão do jornalista. Hoje, eu, você, qualquer um, com uma tela de celular, a gente pode pegar um microfone ou pegar e ficar emitindo opiniões e falando bobagens e vender aquilo como se fosse notícia. Não é. Apurar notícia é coisa séria. Até eu ia tocar num assunto aqui que é bem interessante, que a gente estava falando de Globoplay, aquela série sobre a escola de base de São Paulo, que para mim aquela é aquilo lá é o embrião da fake news, sabe? E naquele tempo não tinha internet, foi uma coisa assim que um jornalista falou, que ele entrou numa histeria de 2 pessoas e prejudicou várias pessoas, destruiu as pessoas depois, aquelas professoras, o marido da professora relatou que foram torturados nos mesmos moldes que vocês foram torturados também, perderam tudo, perderam o caso, o pessoal invadiu a casa deles, quebrou tudo, sabe? Então, o que as pessoas precisam ter consciência é que notícia é coisa séria. Eu venho aqui, emito a minha opinião, mas eu também tenho uma responsabilidade técnica, eu sou advogada, eu não posso vir aqui falar qualquer coisa. Mas tem gente que se traveste de jornalista, tem cara de jornalista, pinta de jornalista, jeito de jornalista, mas não é um jornalista. Não tem método, escreve qualquer coisa, e daí você pega uma pessoa ignorante, acelerada, violenta, que gosta daquele discurso, compra aquele discurso e carrega um discurso mentiroso.
Isso aí que o pessoal confunde, doutor, uma coisa, bem falado o que você disse. A pessoa confunde, pessoal, uma coisa é uma coisa. Vamos supor, eu, Oswaldo Marceneiro, não tenho um canal. Eu tenho. Eu não tivesse canal nenhum, não tivesse canal no canal que eu digo assim, eu tenho Projetos Humanos, quarta-feira, que eu trago o Caso de uma História. A segunda-feira estamos aí. Nós estamos fazendo a partir da terça-feira que vem, uma terapeuta, doutora Luciana Maria, que fiz um live com ela vai vir a sexta-feira falar sobre a constelação familiar. Ah, isso é muito legal. Estou fazendo pós-graduação em constelação. Pessoa aí, ó, que tiver com problema de negócio de amor, família, isso, ela vai vir toda terça-feira passar para a gente o que seria, o que pode ser ajudado nisso tudo. Maravilhoso. Eu vou te passar então, o contato dela, você que está estudando, pode ser até que tenha contato. Faz. Então, nós vamos. Então, e no caso, a gente tem um programa, a gente tem um. Por mais que a gente é pequeno hoje, a gente não tem aquela voz, então nós temos voz. Temos um canal do YouTube que tem quase 3 mil pessoas. Eu tenho um Facebook com quase 5 mil pessoas, tenho um Instagram com 4 mil pessoas. Então, tudo isso aí são pessoas que alcançam. Então, no momento hoje, a gente já tem voz perante a sociedade. Exatamente. Então, e a gente é muito responsável naquilo que a gente fala. Se pegar o meu filho, por exemplo, meu filho não tem canal de nada, não tem um canalzinho, o Instagram normal dele. E se ele pegasse lá e falar assim, o exército tem que ir na rua, eu acho legal o exército vir. É a opinião de uma pessoa que não tem influência diretamente sobre as pessoas. Agora, pensar em pegar pessoas que têm canal de influência aí fazendo isso, é crime, pessoal. É crime. E outra coisa, você pode ver aí, tem muitos jornais, tem um canal de YouTube aí que tem quase não sei quantas mil pessoas lá. Ele fala tem assim, canal de televisão com dinheiro público fazendo isso. Esse cara fala, um advogado, ele fala assim, eu não sou lado nenhum, não estou de lado nenhum, mas eu tenho uma notícia bombástica, chegando a quanto mais pessoas entrar hoje, eu vou contar. Tá aqui meu Pix, pessoal, manda um Pix aí para mim, para nós poder trazer notícia para vocês. Olha, se vocês mandar um Pix, eu tenho uma notícia fabulosa. Então, quer dizer, ele se reduzindo as pessoas, falando que vai contar uma história, o pessoal vai acreditando, vai indo, vai dando Pix, vai isso, vai aquilo. Bom, cada um dá também o que quer, é um direito da pessoa. Então, o que está acontecendo muito é isso. Eu vi até esse canal aí, desse cara, ele leu uma carta assinada, não sei se a doutora viu, uma carta assinada por vários militares, diz que militares da Aeronáutica, Marinha... Assim, reserva, não apita mais nada e a gente já está apurando que alguns já vieram fazer a negativa, que isso é falso, né? Mas aí que tá. Isso é um aí que tá. e vai ter quem não apura. A pessoa inocente. A dona Maria, aqui da vizinha aí, que tem 50, 60 anos, nunca entrou na internet, já ela escuta essa notícia, outro escuta, outro vê, olha aí, tá feito. Então ele mandou uma carta ali com um monte de normas falando, assinado por um monte de cadetes, não sei por quem, da reserva. Isso aí não tem validade em nada, pessoal. Vou deixar bem claro para vocês uma coisa. Eu disse um dia, há muito tempo atrás, eu não queria entrar em debate política, mas eu disse, o Lula vai ganhar. Não vai, não sei o quê, estava falando besteira e tal. Está contando como eu falei, pessoal, o Lula vai ganhar. Tanto no primeiro turno eu falei, como no segundo turno. Até um dia, uma semana de eleição, tem um vídeo meu, se procurar no meu canal aqui no YouTube, um vídeo que eu disse, pessoal, está chegando a reta final. As pesquisas elaboradas, compradas, sei lá o que, estão dizendo que o Bolsonaro está na frente. Isso aí é só para deixar vocês achando, já preparado. Isso tudo, doutor, já foi preparado, foi má fé. Tem pessoas com má fé atrás disso. Então, o que falaram, pessoal? O Bolsonaro está na frente, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, pessoal, mentira, o Lula está na frente, ganhou no primeiro turno com um estrondo. Só não ganhou mais no segundo turno, devido, eu não quero entrar em detalhes, parece que está sendo julgado o negócio da Polícia Federal. Os ônibus que barraram no Nordeste, não deixaram não sei quantas mil pessoas votarem. Então, quem vê isso aí? Então, era ter ganhado com muito mais. Eu falei, o Lula vai ganhar, pessoal. E outra coisa, eu disse, vocês são PT, pessoal, não comemore, não saia na rua, não comemore, vai para casa, fique em casa aquela semana, esse mês, que vai ter problema. Não vai ter, não vai, pessoal, vai ter problema e teve. Então, agora eu vou falar vou falar até uma outra coisa agora que vocês vão dizer para mim. O Exército não vai, pessoal, o Exército não vai tomar frente. Vou dizer até uma coisa para vocês, que eu li isso. Essa madrugada agora, que eu não consigo dormir, estava com problema. Tem uma matéria, depois eu trago para vocês, onde diz aí que o PT tem as 7 chaves, um segredo. O segredo qual que é? Que o presidente dos Estados Unidos já disse que, em 1964, ele foi a favor,
ele foi a favor da Revolução. Ele apoiou a Revolução no Brasil. Em 64, os Estados Unidos, pode buscar isso que eu estou dizendo, os Estados Unidos apoiou. Tanto que encostou navios da Marinha, ali acho que eu não sei bem, talvez eu vou pecar agora, acho que no Haiti, essas ilhas próximas ali, chegando próximo ao Brasil, os aviões estavam tudo preparados nas bases que eles têm uma base ali na América Central, uma muito forte, os Estados Unidos, perto do Amazonas também, eles estão tudo ali beirando o Amazonas, não pensa que não tem muita base do lado do Amazonas ali. Então, eles estavam tudo pronto para ajudar, mas não precisou. Em 64, assaltaram o Brasil na Revolução sem um tiro. Não houve um tiro, pessoal. Eles mataram as pessoas nas casernas, né? Exatamente, mas não houve tiro. Mataram as pessoas, torturaram, mas tudo escondido. Mas na base do medo. Não saiu briga, não saiu nada, não houve tiro. E os Estados Unidos já deixou uma deixa. Eu trago essa matéria para quem quiser saber, se me procurar, eu não tenho ela aqui agora, mas trago, posso até procurar ali. Ele já disse que não aceita dessa vez qualquer golpe no Brasil. Ele reconheceu a vitória do Lula nas urnas. Ele reconheceu. Sim. O presidente dos Estados Unidos foi o primeiro a dar parabéns para o Lula na posse dele. Foi para dar parabéns. E, ao contrário, o Bolsonaro foi o último para dar parabéns para o presidente dos Estados Unidos. Uma coisa que precisa as pessoas saberem é que já existe, foi votado no Congresso dos Estados Unidos, uma sanção ao Brasil, caso houvesse qualquer impugnação ao resultado das urnas. Por que a Venezuela vive na miséria que a Venezuela vive? Porque a Venezuela sofre sanções financeiras e sanções econômicas dos Estados Unidos porque não quis entregar os postos de petróleo que tem lá dentro, ao contrário do que foi feito com o pré-sal, que foi entregue, né? O Temer entrou e simplesmente fatiou o pré-sal, que era recurso para educação, recurso para saúde, isso já estava determinado no governo da Dilma, enfim. Depois daquela crise econômica, o pré-sal foi vendido, o Brasil ficou sem esse patrimônio natural. A Venezuela não quis fazer isso, bateu o pé, e aquele golpista do Juan Guaidó também tentou, mas não conseguiu, né? É lógico, o sistema de governo da Venezuela é uma ditadura, não é um regime democrático. Tem adesão do povo, como querem fazer aqui? Doutor, tem adesão. Deixa eu dar só um pequeno coisa. Só que na Venezuela, o pessoal se engana. Não é comunista. A Venezuela não é comunista. A Argentina não é comunista. Não são um país comunista, pessoal. Não. E o comunista e o socialismo, o comunista e o socialista é diferente. O pessoal fala que o Brasil quer fazer o Brasil virar uma Venezuela, virar uma Argentina comunista. Peraí, vocês estão enganados. Eu acho que são 5 ou 6 países só no mundo inteiro que são comunistas, que é Cuba, a China, a China do Norte. Eu vou até trazer para vocês, são 4 ou 5 países, 6. Argentina e Venezuela não é. Desculpa cortar, os países socialistas não é. Os países socialistas são a Noruega, a Finlândia, a Suíça, né? Que a gente fala em socialismo, que fala em social-democracia, em estado do bem-estar social. Né? Eu acho que é muito importante a gente que tem um pouco desse conhecimento, traduzir isso de uma forma simples para as pessoas, é isso que eu procuro fazer aqui no rádio. Vivem muito bem, doutora. Vivem muito bem lá. É igual o país mais rico do mundo. Você vai fazer perguntas para as pessoas. Fala assim, mas escuta aqui, você é contra o rico que tem muito dinheiro pagar mais imposto que o pobre? Não, não sou. Você é contra que o Estado pegue o dinheiro do imposto e faça isso virar serviço público e que isso seja para todas as pessoas? Não, não sou contra. Então, as pessoas são da social-democracia, mas elas não sabem. Porque elas não têm conhecimento técnico para entender o que é isso. Né? Um Estado liberal, o que é? O Estado faz isso aqui, ó. E as pessoas que se matem no mercado. Então, assim, todo mundo gosta quando sai de um emprego, acha que está prejudicado, ir lá e entrar com uma reclamatória trabalhista, requerer os direitos e não sei o quê. Mas as pessoas não sabem que isto faz parte de uma conquista dos direitos da social-democracia.
Porque nos países puramente capitalistas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se você está no teu trabalho, você trabalha num restaurante, você corta o seu dedo fora, não tem INSS para você ir fazer um auxílio-doença, não tem um serviço público de saúde. Se você não pagar o seguro-saúde, você morre sem dedo, seu dedo, você não vai para a cirurgia, não vai para um hospital do trabalhador ser atendido. Você vai, e o teu patrão não vai te pagar direito nenhum. Você está cortado, sinto muito. Amanhã eu tenho outro aqui no teu lugar. E não tem férias, não tem 13º, não tem saldo de... Só recebe o saldo de salário. Não recebe mais nada. E vai embora. E tchau, você machucou, você não serve mais para mim. Então as pessoas gostam dos direitos, não entendem o porquê, né? E é uma contradição um pobre dizer que ele é uma pessoa de direita, porque o conceito de direita e esquerda nasceu na França, que quem ficava à direita do chefão lá eram os representantes dos industriais, os empregadores, eram os donos dos meios de produção. E quem ficava à esquerda eram os trabalhadores. Então é daí que nasceu o conceito. Por isso que não entra na minha cabeça um trabalhador, por exemplo, hoje, um entregador de iFood, um Uber, se dizer uma pessoa de direita, sendo que são conceitos que prejudicam ele. Ele está trabalhando prejudicado porque ele está se estrupiando aí na chuva para fazer entrega, está correndo risco na rua, né? Um trabalhador de Uber pega uma pessoa aqui, se eu tô com o vírus da Covid, ele vai olhar na minha cara e vai saber que eu tô doente. E não tem segurança nenhuma. Se ele ficar doente, a força de trabalho é o corpo dele, não tem ninguém que vai dar suporte para ele. Então eu precisava que as pessoas entendessem e tivesse uma coisa que se chama consciência de classe, coisa que as pessoas não têm. Então assim, se você trabalha numa empresa... Aproveitando o que a doutora falou aí, se cuidem, pessoal. Volte com álcool gel. Exatamente. Quem puder usar máscara em certo lugar, tá voltando, pessoal. Tá voltando. Não é uma gripezinha à toa, não. Tá voltando. Quem puder, pessoal, se cuida, evite. Altamente contagiosa. Máscara, evita aglomero, né? Toma muito cuidado. Doutor, deixa, eu não sei se consegue, eu não sei se vai conseguir ver daí. Consegue ver alguma coisa aí, doutor? Tá, aí tá 18, Não consigo ler o que tem, Oswaldo. Tá, então isso aqui mas é do portal Metrópolis. Quem quiser achar, é um blog. O nome do blog tá aqui em cima, pessoal. Blog do Noblar. Uhum. Eu acompanho o Noblar Eu vou ler rapidinho. no Twitter. Segredo da cúpula do PT guarda 7 chaves. É um desenho ali vocês conseguem ver 7 chaves. Tá, então aqui fala que em 64, aquilo que eu falei, em 64 o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, autorizou o envio de forças militares se necessário para garantir o golpe de março que teve em 64. Então ele fala isso aqui, pessoal. Está falando ali, eu não vou repetir tudo que eu falei. Então ele foi a favor. Tanto que ele construiu o deslocamento da frota da Marinha norte-americana estacionada na região do Caribe para o litoral brasileiro. O apoio foi pedido pelo embaixador dos Estados Unidos, Lincoln Gordon, ligado aos golpistas. O porta-avião USS Florestal partiu da Virgínia, bem como 6 destroyers e 4 navios petroleiros. A viagem acabou abordada no meio do caminho porque o golpe militar foi antecipado e não houve resistência, não se parou um tiro. Então, resumindo aquilo que eu falei, quem quiser acompanhar está ali, foi-se, os Estados Unidos apoiou o golpe. Para ter um golpe militar, pessoal, eu entendo um pouco, mas a gente procura se informar. Para ter um golpe militar, tem que ter apoio lá de fora. Nenhum país sozinho consegue dar um golpe militar. Nenhum país. E nas democracias hoje não existe espaço para isso mais. Tem que ter apoio militar e apoio financeiro, porque é caro, é financeiro. Então o Brasil contou em 64, o financeiro recebeu esse apoio. Por quê? Qual o motivo que apoiou esse golpe? Porque os Estados Unidos tinham Guerra Fria contra a Rússia. Eles estavam com medo dos comunistas vindo no Brasil, história de Olga Preste, história do Preste, é uma história muito bacana, mas Deus não trouxe essa história para vocês aí. Então, pessoal, só que hoje, pessoal, tá aqui, ó. Só que dessa vez seria o contrário a qualquer tentativa de golpe. Que eles apenas insinuaram, mas não disseram uma vez que faltava mais de um ano para as eleições. Há um ano atrás ele já falou que ainda podiam combinar com a vitória de Bolsonaro se houvesse golpe, os Estados Unidos romperia a relação diplomática com o Brasil. Há um ano atrás
o QG lá, a inteligência, sabe, já percebeu, já sentiu que há um ano atrás já se estava armando esse golpe. Pessoas já dizendo lá um ano atrás, se Bolsonaro perdia, iam tentar dar esse golpe. Então a inteligência dos Estados Unidos já comprou isso aí. Aqui fala. Então diz aqui também, o Brasil mostrou que não é preciso escolher entre a democracia e o desenvolvimento. Os brasileiros mostraram que política econômica e desenvolvimento social podem andar junto. Então ele falou, foi o primeiro presidente do Estado a telefonou para o Lula no dia 30 de outubro, parabenizando pela vitória, foi um dos últimos a parabenizar tal. Parabéns, Luiz Inácio Lula da Silva, por ser eleito o próximo presidente do Brasil após um processo eleitoral justo e confiável. Espero trabalharmos juntos para continuar a cooperação entre nossos países nos próximos anos e meses. Então, pessoal, só para vocês entenderem onde eu quero chegar aqui, onde eu quero entregar, vou pôr no novo aí para quem quiser procura ler o que eu estou falando aí, que eu não estou falando. E não estou dizendo também, pessoal, para jogar o balde de água fria para vocês não, mas para tentar ver se vocês param um pouquinho dessas loucuras daqui, ó. É que assim, a gente precisa apelar. Vejo. A gente precisa apelar para o bom senso das pessoas que têm bom senso, né? Porque assim, até eu escrevi na minha página do Facebook essa semana, né? Com todas essas coisas acontecendo e com o comportamento dessas pessoas, a gente começando a saber as coisas que a gente sabe, né? Que, por exemplo, esse Paraná Pesquisas recebeu 13 milhões do governo federal para pagamento de pesquisa. Está lá no SECOM, agora está começando a transição, os documentos estão começando a se abrir. Ou, por exemplo, que o governo federal gastou 15 milhões em bandeiras para o dia 7 de setembro, e esta nota fiscal das bandeiras só saiu no dia 24/10. Então, quer dizer, se as bandeiras são para o dia 7 de setembro, porque assim, serviço público, né? É serviço público e você tem lá as invites, e para receber, você tem que entregar o produto, tem que ter toda uma burocracia. Como é que a nota fiscal só saiu no dia 24/10? É uma operação suspeita. Esse material, provavelmente, e creio que vai ser provado, era um material de campanha que o Estado estava pagando, sendo que tem fundo eleitoral para isso. E existe uma burocracia, porque para você mandar fazer uma bandeira, você tem que ter quantos centímetros da bandeira, todo o adesivo, todo o material eleitoral, ele tem que respeitar um padrão. Se não respeitar o padrão, é crime eleitoral, você vai responder, ou não vão ser aprovadas as contas eleitorais e você fica inelegível. Eu fui candidata a deputada, tive que estudar isso de trás para frente, de frente para trás, e o nosso partido, para evitar que a gente fizesse material de campanha irregular e que a gente tomasse penalidade e multa, ele mesmo tomou a providência de fazer o material. Então, são condutas suspeitas que isso vai aparecer. Quem não tem nada para esconder, não coloca sigilo de 100 anos. Pessoal, aproveitando aqui, Daniel, falar em Daniel, podia convidar uma hora o Daniel lá do programa para a gente bater um papo com nós aqui, doutora? Pra dar umas ideias para a gente, trazer ele uma segunda-feira aí, não? Vamos, claro! Acabei virando fã do pessoal. É todo sábado, é isso, doutor? Qual horário? Sábado, o Daniel tá lá das 7 da manhã às 10, eu tô com ele das 8 às 10 na 95.7 FM, e também o Daniel tá lá no domingo, das 7 da manhã às 9, e daí eu faço uma participação que eu entro ao vivo por telefone, e eu faço um momento jurídico, que daí eu falo da parte técnica jurídica, respondo pergunta. Então, os nossos pessoal, ouvintes mandam pra gente durante a semana e a gente destrincha os assuntos pessoal, lá. Escutem, é um cara cabeça, eu achei ele muito cabeça, eu virei fã dele pelas coisas que ele fala, pela forma de falar, porque é fácil falar, mas a forma de você colocar as palavras, trabalhar nas palavras, é difícil. Cara, eu achei ele muito cabeça, muito gênio. Manda um abraço para ele, convide para vir uma hora bater um papo. Mando, convido sim, pessoal. Daniel. Daniel é meu irmãozão. A doutora deixa aí embaixo o endereço do canal onde ela faz. Ao todo sábado, doutor, vamos trazer ele. Então, pessoal, quero mostrar uma coisa rapidinho. Estava falando aqui, Daniel. Tinha o Daniel Oliveira. Abraço, Daniel. Mas esse não é o Daniel que vocês estão falando. Esse Júnior é o Daniel. Peta. Daniel Oliveira é o que trabalha comigo. Daniel Sutil de Oliveira. É esse também, mas não é esse o Daniel que eu estou falando. Seria isso? Ah, tá. Não mesmo, né? Abraço, Daniel. Raíssa.
Márcia, essa Márcia São Pedro Julião sempre está orando por nós, uma pessoa muito, 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 muito apegada a Deus, muito, sabe, cristã mesmo. Eu dou um abraço para a senhora, doutora. Um abraço, Márcia. Obrigada, abraço para todo mundo Igor, aí. É que é pequenininho, eu não Sara, enxergo muito bem. Maurício, Rico Biondo. Quem que é Rico Meu primo, Biondo? Ricardo. Meu primo, Ah, Ricardo, maravilhoso. Um abraço, beijo pro Rico. Ricardo, um beijo pro Duda, pra minha tia querida Sônia, pra minha Vitor prima Vale, Anne. Vitor entrou. Oliveira Rodrigues, Rafa Dringer, Elias, Amanda, Vanderlei. Então, pessoal, só para finalizar o que eu queria falar, não sei se consegue ver aqui em cima, doutora? Ou está muito ruim para ver ali, talvez? Tá muito claro, tá? Governo Lula não precisa temer, diz General Santos Cruz. Então, o governo Lula não precisa temer os militares, diz o general. Por que não precisa temer? Porque o Lula tem essa chave, pessoal. Tem esse segredo. Segredo não, agora já está esparramando. Eu estou falando, mas se alguém ouvir Espalha falar, rápido, né? já não é mais segredo. Ele tem apoio total dos Estados Unidos. Ele tem apoio total das Forças Armadas dos Estados Unidos. Das democracias do mundo, né? França. Eu vi uma parte de uma falada lá do cara lá, diz que hoje o mundo que eu digo não é só os Estados Unidos, o mundo inteiro não aceita mais golpe militar. Claro que não. O mundo inteiro vai virar contra o país que der um golpe militar. Por isso que o pessoal está na rua pedindo forças militares, ajuda. Pode ter certeza, pessoal, tem muitos aí por trás aí, louquinho, muitos apoiadores de presidente X, que eu não quero falar o nome, que tá querendo esse golpe. Só que eles não têm culhão para eles fazerem impedir. Então eles estão jogando o povo para boca, para dizer que é o povo que quer, o povo que quer. O que estão querendo, pessoal? Então eu vou dizer uma coisa para vocês, quem puder evitar, passar perto dos agromeiros, puder falar alguma coisa, eu vejo que tem pessoa que passa lá, faz L, faz isso, não provoca, esquece. Eu vou te contar uma história que aconteceu esse final de semana. Uma família que a família inteira é bolsonarista. Isso tem uma imagem congelada? É a minha ou da doutora, Márcia? A Márcia tem uma imagem congelada? Então, só finalizar aqui, doutor. Então, o que eu quero? Eles querem que o quê? Eles querem a bagunça. Porque no momento que a turma do PT, que a turma do Bolsonaro se pegar em pau, se arrebentar, se brigar, aí sim o exército vai tomar conta. Opa! Aí vamos dizer que... Estão brigando. A ideia é criar o caos, mas a orientação dos diretórios dos partidos é não mexer mesmo. Nós ganhamos. Então, pessoal, não vai nessa história, não vai nessa onda do jornal, não vai ter golpe. E outra coisa eu vou dizer para vocês, pessoal. Tem até ali, eu trouxe até para mostrar aí também, o que a doutora falou, depois já trago de volta aqui, eu perdi onde estava o contato da imagem. Achei aqui de volta. O que a doutora falou ali, eu tenho muito... Não sei se conseguem ver ali. Copa do Mundo, Eduardo Bolsonaro no estádio durante o jogo. Acharam que ele tentou escondidinho lá, mas só que acabou pegando ele. Aquele, ó. Então, vê, pessoal, eles estão dizendo, existem os canais aí que ficam mandando mensagem, eu recebo, mas nem falo, eu não sou contra nem a favor, eu sou da minha. E umas coisas assim, que o Lula morreu, que não é o Lula, que é um boneco. Eu ia falar sobre isso. Eu vou trazer uma matéria amanhã, primeira mão, Lula morreu. Eu tenho uma matéria, eu tenho um vídeo, que um cara aí, ele prova que o Lula morreu, eu vou trazer amanhã essa matéria aí. Pessoal, daí eles colocaram um dedo numa foto, é uma loucura. Mataram o Lula, pessoal. Então aguarde amanhã essa mensagem que... Não sei o que eu estou falando, esse vídeo que fala. Então, e daí uma comediante fez uma brincadeira lá, dizendo que os ET já estavam descendo, que para trocar os corpos, né, que quem iam trocar de corpo e quem ia governar era o corpo do Lula, mas era a cabeça do Bolsonaro e vice-versa. Daí o pessoal pegou o celular e ficava, né, pedindo SOS com os lamparina. Então e assim, já perdeu a graça, tá ficando grave, porque essas pessoas estão ficando muito violentas. Né? Então, pessoal, e bota criança lá, e bota idoso, é muito difícil isso. Não vai nessa onda aí, ó. O Carlos Bolsonaro tá lá. Eles estão dizendo, não é para ver jogo, não é para assistir jogo. Não. Eles estão pedindo isso. Mas eles estão assistindo o jogo. Os Bolsonaro estão ali assistindo, torcendo ali, ó. E o pessoal na chuva, tem até uma foto ali que eu tinha separado, mas perdi ali, onde mostra o pessoal tudo embaixo de chuva, aquela chuva caindo,
pedindo ali, em frente aos quartéis, e o Bolsonaro ali, o Carlos Bolsonaro lá, vamos Brasil, torcendo pelo Brasil. Mas isso aí. Então, pessoal, outra coisa que eu quero falar para vocês, para nós não ir muito longe, uma coisa que eu achei muito chata, isso é a minha opinião, respeito a de todos, mas essa é a minha opinião, eu não sei a opinião do doutor, eu queria que vocês falassem aí, dessem uma opinião aí, vocês que estão na live aí, no chat. Queira ou não queira, pessoal, o Neymar é um ídolo, é um Claro. ótimo jogador. E é um E ser fez humano, falta. né? É um E ele ser fez humano. falta no jogo hoje. Fez falta. Por mais vamos dizer que não, ele fez falta. Que só de Neymar no campo, o adversário já sente. Embora cai, é o tal do cai que fala, mas é um jogador. E só fora isso, ele é um ser humano. Vamos parar essa coisa de torcer, que ele fica a perna quebrada, que fica aleijado, fique isso. Isso aí, Isso nós aí não é é isso. terrível. Isso O é nosso terrível, isso coração não não quer desejo isso. para ninguém. Né? Deus não Mandar um gosta disso, abraço pessoal. pro meu amigo Márcio Bosa, vereador de Campo Magro, tá ligado aí com a gente. Abraço, Márcio, para você e Márcio, um para tua abraço família. aí, seja bem-vindo. Trazer o Márcio para falar com nós aí, bater um papo um dia, contar sobre o Vamos trabalho também, dele. nossa, tem muito. Nossa, o Márcio trabalha muito. Márcio é assim um modelo para os políticos de uma forma geral. Eu sempre Abraço ao falo isso do Leandro Márcio. também. A gente quer agora, que agora a gente tem voz, né, doutor? A gente pegou voz agora, a gente está pegando voz agora, está crescendo mais. Então, o que a gente quer fazer? Vai usar essa voz para 2024 aí, nós queremos trabalhar em cima disso. Até lá tem 2 anos de falar. Claro. Falar em Março entrou o Marcos André, doutor Marcos André, Oi, teve com nós numa Márcio. live aí. Abraço, doutor. É um guerreiro, é um lutador do axé também, é uma pessoa que está direto E lutando. a gente Então, precisa pessoal, trazer informação, né? A gente precisa informar as pessoas. Tudo bem a gente ser antagônico, né? A gente ser divergente, né? Tudo bem um gostar de um, outro gostar do outro, mas a gente tem que ter um bom senso, né? Inteligência para lidar com as situações eu e fiquei sentindo, doutora. realmente repugnar a violência. Eu vi uma coisa ali que eu fiquei muito sentido. Eu lembro da famosa fogueirinha de papel. Nós tivemos essa música de Gilberto Gil. Putz, Aham. ele com a barbinha branca, cabelo branco. O meu, para quem não sabe, pessoal, eu mandei fazer luzes para clarear, que meu cabelo é pretinho. Vai ser luzes, né? Meu marido sempre E fala isso, que o dele também é o luz. Gilberto Gil, pessoal, que feio. Um cara, pô, 80 anos, senhor de idade, o estatuto do idoso, ele com a esposa dele. Falaram um puta palavrão para ele, ofenderam o cara. Que isso, pessoal? Onde nós vamos chegar? Eu vi também pessoas ofendendo. Agressão. Eu não estou defendendo um lado ou outro, ofendendo a Regina Duarte. Não precisa. Não precisa. Infelizmente, o Neymar tomou. Eu até digo para vocês, o que a doutora falou de pobre bolsonarista, eu até digo para vocês uma coisa, eu apoio até aquele comerciante, o dono da van, o pessoal que tem motivo para lutar pelo regime Bolsonaro. Eu até apoio, porque eles têm um motivo deles. Que, pô, se mudar tudo, vão estar ferrados. O Neymar mesmo, o problema do imposto de renda, tudo todo. Então, talvez ele não estava, talvez, até defendendo o Bolsonaro, ele estava defendendo ele próprio. Entende? Então, mas só tem uma coisa, é um jogador, pessoal, é um ser humano. A gente não deve desejar o mal para ninguém. Então, voltando ao que eu falei, pessoal, não vai ter revolução, não vai ter com os Estados Unidos, não, assim, já mostrei para vocês aí. Quem não viu, volta atrás que vai ver ali que eu falei, o blog. Não vai ter. Então, tira isso da cabeça. Vamos aceitar uma boa, vamos rezar para que Lula seja um bom governo. Se não for, pessoal, pode contar comigo, pode vir, nós vamos cobrar também do Lula. Nossa luta vai cobrar. Aliás, eu defendo a ideia de que vai ser o governo mais cobrado da história. É só você ver a especulação do mercado financeiro com tudo que ele fala, né? Ele nem começou, é o primeiro governo que já faz um alarde de mercado, de dólar, disso, daquilo, antes de começar. E aquele negócio, você tem o teu parlamentar que está lá, teu deputado federal, cobre dele que ele defenda os interesses da sociedade e não interesse do partido A, partido B, porque o dinheiro que está se pedindo, e eu vou cobrar do meu deputado, que eu votei na última eleição, e vou pegar e falar para ele, na última outra, né? Porque na última eu votei em mim mesma. Mas, enfim, cobrar do meu deputado que está lá agora, que é da última legislatura,
que ele faça a vontade do povo para a necessidade das pessoas. Ninguém está pedindo dinheiro para comprar blindado, como o Bolsonaro fez agora no apagar das luzes, de investir 5 bilhões em blindado. As pessoas estão precisando de comida, o povo vai comer blindado. Nós vivemos em tempo de paz, tem guerra lá na Ucrânia, lá na Rússia. Nós vivemos em tempo de paz, a gente precisa alimentar o nosso povo. Então, E é pessoal, para outra isso que coisa essa PEC serve. outra coisa que mandaram para mim aqui, o pessoal talvez não quer falar pessoalmente, nós está falando pelo particular direct. aqui. Mas o problema é que Lula vai fechar o problema é que Lula vai fechar as igrejas. Não vai, pessoal, mentira. Não mentira, vai, mentira. gente. Isso é uma mentira absurda. Pode sim acontecer de algumas igrejas, não, mas alguns responsáveis pela igreja têm que se remedir e falar, igual esse Malafaia está atacando Exato. diretamente. Aí vai ter que, né, provar de onde vem o dinheiro, que não lava dinheiro para ninguém, mas daí são outras questões que não religiosas. Igual eu vi hoje ali o Malafaia, o pessoal está criticando o Malafaia, mas ele não mentiu. Diz que ele é um mentiroso, mentiu. O Malafaia disse que ele nunca ia gastar um tostão do dinheiro dele lá no Nordeste, que ele nunca gastaria. É verdade. Mas aí o pessoal mostrou uma foto. O pessoal mostrou uma foto dele hoje lá no resort, lá no Nordeste, mas ele não está gastando dinheiro dele, pessoal. Ele falou a verdade, ele não vai gastar dinheiro dele, isso é dinheiro dos fiéis que ele está gastando lá. Então, pessoal, pode ser que alguma igreja, sim, não a igreja, mas o responsável pela igreja vai ter alguma penalidade, assim como, pessoal, pode escrever o que eu estou falando. Assim como Carlos Bolsonaro, ele vai responder, pessoal. Ele vai responder. As pessoas que ficam incitando ódio, mentindo. As pessoas têm que entender que uma coisa é liberdade de expressão. Outra coisa é o crime de calúnia, injúria e difamação. Isso é crime. Você defender as pessoas não é emitir opinião. Tem que ter responsabilidade. Você inventar história não é emitir opinião. Assim como Bolsonaro também estão tentando fazer acordos paralelos por baixo dos panos para tentar receber, como que é o perdão, tipo anistia, os crimes de Bolsonaro e dos filhos. Porque daí se você quer uma anistia, você já assume que você é um criminoso. Vamos respeitar, né? Então, porque pessoal, se você pede anistia, você sabe que está errado. Aí muitos falam assim, mas então por que já não prendeu o Bolsonaro agora? Porque agora, pessoal, não é a hora, nada disso. Se acontecer agora uma coisa dessa, aí ele vai virar o Marte. Exatamente. Então não é hora. Aí outra pergunta para nós finalizar, que eu não vou muito longe. Muitos perguntam assim, mas se a maioria votou no Lula, cadê a maioria que nós não vemos a maioria na rua? Peraí, a maioria que votou no Lula está feliz, pessoal. Estão em casa, trabalhando, cuidando da vida. Da sua família, cuidando do seu trabalho, estão em casa cuidando dos seus netos. Então, vocês querem saber a maioria? Procure aí um vídeo, não sei se foi domingo, ontem, um vídeo na internet dizendo passeata foi fechado a Avenida Paulista em São Paulo. E o pessoal estava lá se divertindo, né? Aí foram o pessoal saiu para o lazer para se divertir, aí passou um comboio de pessoal bolsonarista que estava indo para outro local, foram vaiados, acho que a doutora caiu, foram vaiados, receberam um monte, para mim é que não voltou ainda, doutora, voltou aí já? Voltei. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Então... Não, mas o vídeo já volta. Acho que deu uma... É porque tá chovendo muito aqui. Então, pessoal... Deu umas quedas aqui. Aonde está o pessoal? Tava lá na Paulista se divertindo, curtindo a família. Aí, quando passou, os receberam tantas vaias que ficaram até... Então, é isso aí. O povo que votou no Lula não quer confusão, não quer briga, não quer nada. Não. Mas é isso que eles querem, o caos. Eles estão sabendo que não pode ter esse caos. Então, saiba, a maioria votou sim, a maioria escolheu... o povo é soberano, então, pessoal, entenda isso. Bolsonaro vai se não ser preso, vai responder muito seriamente e seu filho vai acabar sendo preso. É isso que eles não querem. Isso eu já falei. Isso é caso, até dia 31 de dezembro, eles estiverem no Brasil ainda, se já não foram embora para fora do Brasil. Então, pessoal, isso que eu estou falando para vocês é para vocês pensarem por que não tomaram atitude agora. Onde está esse povo que votou no Lula? Esse povo está esperando. Eles estão quietos. Não pensa, pessoal, não pensa que o bolsonarismo conseguir pôr o exército na rua, fazer isso. Não pensa que esse povo vai ficar quieto. Oswaldo, até eu fiz um fio no meu Twitter. O meu Twitter é @mulherquesediz. Eu vou até colocar aqui
E lá eu fiz um cálculo, tá? Porque assim, às vezes minha cabeça vai longe, eu acordo de madrugada e começo a pirar nas coisas e vou lá fazer. E daí eu fiz um cálculo sobre o número de votos válidos, e quem são as pessoas que votaram estatisticamente, a escolaridade dessas pessoas. Então, assim, ó, para resumir, nós temos 123 milhões e pouco de eleitores que votaram, votos válidos. Desses, apenas 3 milhões são analfabetos. Numa faixa de 88 milhões estão pessoas que têm, no mínimo, ensino superior completo, superior incompleto, médio completo e médio incompleto. Então, que o pessoal fala, porque esses ignorantes... Não, a maioria das pessoas que votaram são pessoas instruídas que têm um grau de instrução. 80% das pessoas que compareceram nas urnas para votar, as mulheres compareceram 80%, das 100% que poderiam votar. Se a gente fizer uma conta das pessoas, que daí eu fui estado por estado para ver o que eles estavam dizendo de estatísticas de pessoas na rua. Não tem nem 5 milhões de pessoas. Fazendo uma conta básica de regra de 3, são 4,13% da população. Como que este povo se auto-intitula povo brasileiro? Verdade. Porque no barulho, na bagunça, num espaço, parece muita gente. Você imagina um estádio cheio, Maracanã cheio, 80 mil pessoas. Né? Imagine 5 milhões. Eu chutei alto 5 milhões de pessoas. Porque a gente sabe que não é. Porque tem estados que não estão contabilizando isso. Mas realmente, não é o povo brasileiro que está pedindo por isso. Pessoal, para quem tinha uma dúvida, eu acabei de ver agora aqui, onde quer que eu vi aqui, acabei de ver aqui que estão pedindo os códigos. Eles estão na frente do quartel. Esse código aí, se não me engano, ele está postado, tem um local que qualquer um pode encontrar só procurar na internet. O código-fonte é assim, ó. O código-fonte de uma eleição, ele tem que ser apresentado até 6 meses da eleição para as entidades fiscalizadoras. As entidades fiscalizadoras são todas aquelas que quiserem fiscalizar, tá? São elas partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Organização dos Estados, a OEA, né? Qualquer órgão recebeu o convite e os militares, as Forças Armadas também foram convidadas. Se as pessoas forem lá e procurarem no site do TSE, coloca lá, data de abertura de código-fonte. Aconteceu, acho que em agosto de 2021, a convocação, e em outubro de 2021 aconteceu a abertura do código. Aí, mas o Exército chegou depois, pediu depois. Você vai atrasar todo um processo eleitoral por causa de um órgão que foi convocado e não cumpriu o prazo. Mas o código-fonte é público, tá lá para quem entende de código-fonte. Agora, ficam soltando essas palavras no ar, essas coisas no ar. É a mesma coisa o log de urna. É assim, vamos explicar para quem quer saber. Porque não tem o log, não dá para saber que aquele voto veio daquela urna. Dá, você sabe por quê? Porque o log não é a única forma de identificação de uma urna. Vamos supor um ser humano, você, Oswaldo, eu, Daniele, eu tenho a minha identidade, né, minha carteira de identidade, eu tenho o meu CPF, eu tenho minha carteira de trabalho, eu tenho minha carteira da OAB, e eu não tenho carteira de habilitação, mas vamos dizer que eu tivesse. Eu tenho 5 formas de ser identificada. Cada urna tem, lá na zerésima, uma assinatura digital, que é de cada urna, que serve para identificação. Então, se o log não aparecer na apuração, tem a identificação, porque estão todas com o mesmo patrimônio. Tá lá, o log de urna, a assinatura digital da urna, o código que fica dentro do compartimento da urna, não é placa de patrimônio que identifica a urna eletrônica. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Né? Isso aí é uma coisa que, como diria Padre Quevedo, não existe.
essa história que o PL chegou lá dizendo que 279 mil urnas tinham que ser invalidadas porque tinham o mesmo código de patrimônio e não podiam ser identificadas, o mesmo código é porque elas são guardadas no mesmo lugar. É uma questão de separação, só que tem um número que vai dentro do lacre, tem uma identificação que é uma certificação digital, que é uma assinatura eletrônica da urna. O sistema é inviolável. E eles tiveram todo acesso. Agora, pergunto eu, se eles achavam que tinha algum problema, todos os partidos fiscalizaram. Por que não abriram a boca no primeiro turno já? E a pergunta A mesma porque... coisa o Exército. Não questionaram também no primeiro turno e nem iam questionar se não fosse a pressão do Bolsonaro, que parece uma criança birrenta. Por que querem só que o primeiro turno vale e o segundo turno seja cancelado? Já começa por aí o erro, né, doutora? Bem, exatamente. Pessoal, vamos meio finalizar por causa do horário. Eu já vamos. Deixa eu ver quem eu não falei aqui, acho que é Juliana. Semana que vem nós estamos aí de volta. Juliana Trio Nil, é isso? Resenha as paradas, Alexis e Igor Borges. Abraço, Igor. Um abraço também a todos vocês aí. E abraço para todo mundo. Doutora, o Sérgio Michele, se não me engano, eu tenho uns negócios para nós conversar sobre ele, é um assunto muito importante aí, sobre... Ele é de Araucária aí, sabe? Opa, umas conversamos. Nós vamos trazer qualquer hora para trazer esse assunto. Então, pessoal, é isso que a gente quer falar para vocês, é pedir para vocês, vão trazer mais amor, pessoal. Vão trazer mais. Exatamente. Acabar com essas brigas todas, né? Vão acabar com essas confusões, vão acabar com ofensa. Tanto que na minha fanpage, você pode ver, eu coloco lá temas para debate. Eu tenho tanta coisa que mandam para mim, e vão na página, eu bloqueio, não passo, negócio tirando sarro. Acho que não estamos aqui para tirar o sarro, já passou a época do sarro. Claro que não, a gente está aqui para falar coisa séria, não é bullying. O sarro é legal da piada quando duas pessoas sorriem. Então isso nos dois lados, não um lado não, os dois lados fica nesse ataque, nessas confusões, não precisa, pessoal. Eu acho que a pessoa soberana, dona de sua razão, não precisa querer humilhar um próximo. É lógico, um sarrinho, uma brincadeirinha de falar aquele negócio, putz, entrar em contato com o ser espacial lá, é uma coisa até engraçada, né? Uma coisa assim. Somente eu que gosto muito de filmes de... Eu gosto de filmes de ficção, né? Até se tiver algum contato lá, você vai falar para mim, você vai ter o 4º episódio do Perdido nos Espaços. Eu até queria saber se alguém puder dar informação lá de cima. É pitoresco, né? É pitoresco. Se não assiste Perdido nos Espaços. O Sérgio está mandando um abraço aí, o Sérgio Michele, doutora. Outro. E eu tô me desembotando, ó. Eu tô me desembotando porque até a camisa do Brasil eu já tô usando. Ele tem uma história muito triste, muito chocante, que eu acho que afere os direitos humanos. Tem notícias de coisas aí, umas coisas relacionadas aos filhos dele, uma coisa assim que eu vou passar para a doutora depois, contato, conversar, bater um papo. Estou até no seu escritório mesmo aí, Sérgio. Um abraço, Sérgio. Ele é amigo do Rogério. Então, pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Como eu disse, eu não sei se foi virose ou se foi intoxicação alimentar. Se cuida aí, homem. Bebe água bastante aí, se hidrate. Estou tomando só aqui um repositor de eletrólitos. Isso é muito bom. Então, pessoal, eu deixei ali o meu canal Oswaldo Marceneiro, está aqui em cima. Vou voltar de volta aqui. Quem puder, segue a gente aí, pessoal, no YouTube. É muito importante para a gente no YouTube. O YouTube é um local difícil de você conseguir a plataforma. Puderem seguir aí. O Sal, entrou ali. O Sarau da Anne. Da Anne. Então, pessoal, lembrando, eu já até... Boa noite a todo mundo aí. Tenho marcado que vai falar no final aqui, mas como entrou ali, boa noite, Anne. A Anne, pessoal, ela vai estar com nós quarta-feira aqui. Cada vida, uma história, cada história, um livro deve ser falado, contado. Essa menina, pessoal, é uma guerreira, uma ativista, uma lutadora, escritora, escreve texto, escreve. E ela tem um sarau também, onde ela faz lá. E tem uma coisa especial dessa menina. Eu vou dizer uma palavra aqui, ela falou, vamos pensar mal, mas estou falando no bom sentido. Ela é amante dos animais. Isso é no bom sentido, né, pessoal? Ela ama, pessoal. Tem vários animais, somente gatos. Eu não sei quantos gatos essa menina tem. Ela vai contar para nós quarta-feira o porquê esse amor dos gatos. Opa, vou seguir aqui que eu sou gateira. Minha gata não é muito amistosa, não, mas eu tenho uma gata aqui em casa. Então, pessoal, quem puder acompanhar nós quarta-feira, ela vai contar por que
esse amor tão pelos gatos, essa luta dela. Ela é uma menina que vem lutando também pelos direitos, né, por uma classe, eu vou deixar para ela falar no dia. E nós vamos trazer a quarta-feira, aos mesmos horários, 19h30, Cada Vida é uma História. Então, voltando aqui, pessoal, canal Oswaldo Marceneiro no YouTube, Facebook Oswaldo Marceneiro, Instagram já está aqui. Quem não estiver seguindo, os amigos aí da doutora, siga aí no Instagram, dê força para Segue, a gente. gente. Segue a gente aí, Daniele Biondo Crossetti, o Biondo Crossetti Advogada. Se inscreva no meu canal do YouTube e no Face. Agora nós vamos deixar a doutora vender jabá dela, né, doutora? Conta pra gente os canais. Tem uma coisa que vocês não sabem, pessoal. Vou passar para vocês uma história aí. Então, nós podemos até um dia trabalhar, fazer uma coisa sobre isso, pelo menos uma vez cada 15 dias. Ela contou uma coisa por mim que me deixou super preocupado. Tem hora que a minha sobremesa, eu comi ela inteira, agora estou comendo um pedaço, mas ela fica. Não, ela faz para mim assim, doutora. Me chama. Ela chama, né? Ela falou que o mundo não gosta de gordo. Não então, mesmo. Ela vai vir trazer para nós, não gosta. Ela tem um canal, como chama, doutora, o nome do canal? A Gordofobia de Cada Dia. Tem no Instagram e no TikTok também. Né? Amanhã, eu fiquei um mês sabático aí depois que acabou a eleição, mas amanhã eu vou voltar a falar no canal, vou falar da Modelo Plus, que foi impedida de entrar no avião lá no Catar, porque falaram que ela era muito gorda e ela não podia utilizar a passagem que ela comprou. Então a gente vai conversar um pouco aí a respeito amanhã no TikTok. São vídeos curtos, né? 3 minutos eu sempre falo, mas vai estar lá o vídeo no canal amanhã do TikTok. Aí na segunda-feira de novo, nesse mesmo horário, nós temos aqui conversando com a doutora. Isso. E vamos tocar esse assunto também. Ela falou um assunto para mim. Perguntas. Ela falou, um dia nós conversamos, segue aí, tem aí no meu canal do YouTube, tem aí essa entrevista com a doutora. Eu achei interessante ela contar que o gordo não viaja no banco da frente, o gordo para atravessar no ônibus, mas que já tem problema, vai atravessar na roleta de ônibus. Catraca, de ônibus, catraca. É um monte de encrenca. Quero deixar um abraço também aí, entrou ali, obrigado, Márcia desejando melhoras, muito obrigado, Márcia Garagem Vina, eu vim trazer para nós o endereço da garagem, para nós passar para o povo aí onde seria. Tayara e a Fernanda Lô, é uma grande advogada, boa tarde, doutora, um abraço aí, sou seu fã, doutora, até sempre, doutora, conversar com nós um dia e bater um papo. Vamos então, pessoal, a gente está meio encerrando, já passou de 1h e 15 minutos, se não me engano, e hoje eu falei que ia fazer só 45 minutos, que eu estou com esse, eu não sei se é virose ou se é intoxicação, tomara que não seja nada, seja apenas uma pequena. O Rogério está dizendo ali, Oswaldo, me permita fazer uma pergunta para a doutora sobre o que ela acha do abuso das casas de acolhimento, tipo os famosos conselhos tutelares. Vamos falar sobre esse assunto, podemos trazer na semana que vem. Se liga com a gente aí que a gente vai falar sobre conselho tutelar. Eu tenho bastante entendimento nessa área, trabalho com abuso infantil. A gente pode falar também das atribuições dos conselheiros tutelares, que às vezes, e eu acho que é disso que ele está falando, né? De quando o conselho extrapola aquele limite de possibilidade, que sai tirando guarda de criança, que viola ali o que vai além das prerrogativas, né? A gente precisa falar isso sim. É uma história meio complicada do Rogério, sabe, doutora? Uma história muito complicada, uma história... se eu te permitir, eu vou te passar seu contato, seu WhatsApp para ele começar a te explicar melhor. Isso, aí ele me explica, que daí eu vou entender mais ou menos o que é o assunto, a gente pode esclarecer. E numa dessas, se o Rogério quiser, ou o Sérgio quiser, a gente pode trazer ele segunda-feira aí para ter um papo, de falar, trazer... mas no Instagram você consegue trazer 4 pessoas, até 4 pessoas conseguem participar, né, doutora? Sim, eu acho que a gente tem que trazer convidados. A doutora Fernanda aí teve um prazer conhecer. Então, pessoal, vamos lá, entrou o Valbo. Certo, pessoal? Então, vou desejar a vocês. A doutora já passou? Onde encontra a senhora, doutora? @ Dani Biondo Crossetti, @ Biondo Crossetti Advogada, @ A Gordofobia de Cada Dia, no Twitter, esse Instagram, no Twitter, @ Mulher que se diz, no TikTok, @ Gordofobia de Cada Dia. Tá tudo lá, daí lá tem WhatsApp, pode chamar no direct, tudo tá. Eu vou deixar escrito aqui. Doutor, eu vou até fazer uma pequena
Não, mas esse gordofobia todo dia, mas parece que as mulheres não se importam sobre obesidade, as mulheres não ligam, né, sobre esse assunto, né? Olha, Oswaldo, eu vejo as coisas da seguinte forma. A mulher, ela vive uma pressão estética muito grande desde quando ela é criança, né? A gente já recebe uma mensagem de que o príncipe encantado só vai te querer, você só vai ser feliz se você for uma menina magra e tudo mais. Então é um assunto tão profundo e é uma coisa assim que a gente precisa levar porque pessoas gordas morrem porque os próprios serviços de saúde não se importam com elas, né? Toda doença do gordo é a gordura. Então, a gente vê, assim, as mulheres efetivamente se matando para atender uma ditadura e vivendo sem saúde. Doutor, mas eu falei na base da ironia já isso aí, porque Não, eu puta, sei. todas as mulheres que eu conheci até hoje, puta, uma gordurinha um pouquinho a mais já tá com problema. Mas isso é a pressão estética que a mulher vive. Você vê, às vezes você olha o homem assim, né? O cara tá careca, tá barrigudo, tá lá. Mas ele vai sair, ele se olha no espelho, ele se ajeita, ele se olha e fala, ô, cara, você tá bonitão hoje e tal. É, a autoestima masculina, ela não tá tão ligada à estética quanto a autoestima feminina. E a gente precisa começar a mexer esse pauzinho aí para arrumar a cabeça da mulherada já desde cedo. Porque é Certo, nós muito triste. vamos trazer sobre isso também, trazer mais vezes, trazer mais pessoas. Então, pessoal, é isso aí, um abraço a todos, que a paz de Deus esteja com todos. Que Um abraço, vou, Oswaldo, obrigada. vou finalizar com uma pequena mensagem a vocês, pessoal. Sou Manuel da padaria ali, o seu o japonês ali da quitanda da fruta, o pasteleiro, o padeiro, o carteiro, o seu vizinho do lado, seu irmão, seu parente, se ele votou no candidato diferente do seu, pessoal, e ele está meio de vamos lá, seja vocês tomar a primeira iniciativa, diga, meu amigo, não importa quem votou, a amizade, a família é mais forte do que tudo. Vamos tentar acabar um pouco esse ódio, com essas maldades, com essas coisas. Vamos acertar, pessoal, porque depois a gente perde um amigo ou um ente querido, a gente sabe a falta que tem. Então, é isso que eu queria Vamos dizer. Um pacificar, abraço né? no coração. Um abraço no coração de Abraço. todos. Boa Todos que noite, tiveram obrigada, chance até agora Oswaldo. aí. Muito bem. Se alguém quiser deixar alguma pergunta, alguma coisa, pode fazer para mim, que eu passo para a doutora e passo o contato. Quem quiser o contato da Deixa doutora lá. também. A doutora faz parte hoje da nossa luta aí. Ela tem o escritório dela, ela atende as coisas a partir lá e também ajuda a atender a nossa luta, pessoas que têm algum motivo, ela com certeza vai receber com carinho. Certo, doutora? Um abraço, doutora, no seu Certo? coração. Abraço, E dá um boa abraço. noite, gente. Com Manda Deus. um abraço para o Daniel, que eu estou esperando ele a qualquer momento. Pessoal, capaz de Deus Pode esteja com deixar. todos. Que Será Deus abraçado. abençoe todos. Axé, Amém. pessoal. Axé, boa noite. Opa.